que é digno de toda honra e de toda glória. Amém? Sejam todos bem-vindos à casa de Deus, sintam-se todos à vontade, pode se assentar, por favor, em nome de Jesus. Estamos aqui para participarmos de mais uma reunião, aonde o poder de Deus vai operar, aonde o poder de Deus vai agir, e milagres vão acontecer neste lugar. Portanto, abra o teu coração, não deixe que nada impeça o agir de Deus na sua vida. Na palavra, nós sabemos que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores, amém? E não importa como você chegou, o importante é como você vai sair. E quem crê que vai sair daqui com a sua vitória hoje, com a sua bênção hoje? Então abra o coração e creia na palavra de Deus. E você que nos assiste agora, eu quero lhe convidar a participar desta reunião conosco, aonde o poder de Deus vai operar, aonde o poder de Deus vai agir através da palavra. Eu sou o pastor Adriano, sou pastor da nossa igreja aqui da cidade de Sorocaba. Estamos aqui em mais uma reunião, aonde o nosso Deus vai operar e milagres irão acontecer. E se você crê, esse milagre irá até você e você vai tomar posse da sua bênção. Então fique conosco, participe no nome de Jesus. Nós estamos meditando hoje em uma palavra que está aqui no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 20. O versículo é o de número 1. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Vamos entender que o Josafá, ele foi um homem que, como eu e como você, diante de uma dificuldade, ele teve uma certa reação. E qual foi a reação que ele teve? Quando ele recebeu a notícia que vinha contra ele uma grande multidão, que ele ia enfrentar uma grande luta, nós percebemos aqui que a primeira coisa que ele sentiu foi o quê? Foi medo. E eu já expliquei isso aqui várias vezes na igreja. Não existe super cristão. Não existe o cristão que não chora, não existe o cristão que não tem medo. Não existe. Às vezes o medo vem. Às vezes a tristeza vem, a dúvida vem, o abatimento vem. Mas qual é a lição que nós vamos tirar dessa mensagem hoje? Ele sentiu medo, não deveria, eu não devo de sentir, você não deve de sentir, quem me assiste agora não deve de sentir, mas sentimos. Mas nós não podemos deixar o medo nos dominar. Entenda que ele não deixou o medo o dominar, ele sentiu medo, mas isso não o atrapalhou, isso não o impediu. O que ele fez? Ele deu-se a buscar a quem? Ao Senhor. E como é que ele conseguiu fazer isso, pastor? Como é que o medo não conseguiu dominar? Pastor, eu sinto medo e de vez em quando, olha, eu fico até apavorado, eu fico amedrontado. Vamos aqui para o versículo de número 12. O Josafá deu-se a buscar a Deus, como nós também devemos de fazer, buscar a Deus. Aí no versículo 12 ele diz assim: ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em quem? Em ti. Eu estava explicando isso hoje. Quando os nossos olhos estão no Senhor, quando é que os meus olhos estão no Senhor? Quando eu olho para uma imagem? Quando eu olho para uma fotografia? Quando eu olho para um quadro que está na parede?
com a imagem de Jesus ali? Não. Quando é que eu olho para Jesus? Quando eu olho para a palavra. Se os meus olhos estiverem na palavra, ainda que a má notícia chegue, ainda que o problema se levante, mas por eu estar com os olhos na palavra, aquele medo não vai me dominar. Deu para entender? O medo não vai me dominar. Eu posso até sentir medo naquele momento, mas aí os meus olhos estão na palavra, e a palavra de Deus, ela vai me fortalecer. Então o segredo para mim, o segredo para você, para essa pessoa que nos assiste agora, diante das dificuldades, diante dos problemas, olha para a palavra de Deus. Porque se nós não estivermos com os nossos olhos na palavra, o medo vai nos duvidar, vai nos dominar. A dúvida vai nos dominar. Aquele sentimento de fracasso, de derrota, aquela tristeza, aquele abatimento, vai acabar nos dominando. Mas se nós estivermos com os nossos olhos no Senhor, não. Porque é a palavra de Deus que nos fortalece. Quer ver só um exemplo? No livro de 1 Samuel 17, vamos aqui para o livro de 1 Samuel, capítulo 17. O versículo é o 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, o que eles faziam? Fugiam de diante dele e temiam o quê? Grandemente. Por que eles agiam assim? Que quando eles olhavam para o Golias, eles olhavam para o tamanho do Golias. Eles olhavam para o físico do Golias. E quando eles olhavam para aquele homem, a aparência dele gerava o que no coração deles? Medo. Então, quando os nossos olhos não estão no Senhor, quando os nossos olhos não estão na palavra, o medo, ele nos domina. A dúvida nos domina. Nós vamos ver que o Pedro duvidou, porque ele tirou os olhos de Jesus. Então, quando eles olhavam para o gigante, eles viam que o gigante era grande, que o gigante era forte. Não era o mesmo gigante que o Davi enfrentou? Foi ou não foi? Não foi o mesmo gigante? Mas por que esses homens fugiram e o Davi não fugiu? Porque quando eles olhavam para o gigante, eles viam o tamanho do gigante. É verdade ou não é? Mas quando o Davi olhava para o gigante, o que ele via? O tamanho do Deus que ele servia. Quando nós olhamos para a palavra, nós conseguimos enxergar o tamanho do nosso Deus, a força do nosso Deus, a capacidade do nosso Deus. É por isso que o Josafá, quando ele recebeu a notícia, como eu já disse, o Josafá, ele era uma pessoa, um homem como eu e como você, recebeu a má notícia, o primeiro sentimento ali dele foi o medo, mas os olhos dele estavam em quem? No Senhor. Então ele não foi dominado pelo medo. Esses homens, não, eles já olhavam para o gigante. O Davi olhava para o Senhor. Então, quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos para a palavra, a nossa atitude é outra. Quer ver só um outro exemplo? Aqui no livro de Mateus 14, vamos lá para o Novo Testamento agora. Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco,
andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve o quê? Medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Veja só um outro exemplo para nós. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, o que ele estava fazendo? Andando sobre as águas. É verdade ou não é? Enquanto eu estou olhando para Jesus, olhar para Jesus é olhar para o quê? Para a palavra. Eu vou andar sobre as águas, eu vou andar sobre os problemas, andar sobre as doenças, sobre as enfermidades, vou andar sobre a crise, vou andar sobre toda a ação do inimigo. Mas a Bíblia, ela é bem clara. Quando ele sentiu o vento, ele tirou os olhos de quem? De Jesus, e começou a afundar. E Jesus falou o que para ele? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Esse pequena fé não é o tamanho da fé, porque o Senhor diz que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, quer dizer, o grão de mostarda não é pequenininho? Então quer dizer que aqui Jesus está entrando em contradição? Não. Esse pequena fé não é o tamanho, esse pequena fé é a duração. Quer dizer, ele andou pouco sobre as águas, deu para entender ou não? Ele permaneceu por pouco tempo sobre a fé, porque ele tirou os olhos de Jesus. Não tire os olhos da palavra, não tire os olhos das promessas, dos mandamentos, porque enquanto nós estivermos olhando para a palavra, nós vamos permanecer na fé. O medo não vai nos dominar, a dúvida não vai nos dominar, o vento vai vir contra nós, mas nós vamos permanecer na direção de Deus. Muitas pessoas hoje estão fugindo, como os homens de Israel, muitas pessoas estão afundando. Por quê? Porque elas estão olhando para o tamanho do gigante, estão olhando para o tamanho da tempestade, estão olhando para o tamanho do problema, para o tamanho da luta que elas estão enfrentando. Não faça isso. Passe a olhar para o tamanho do Deus que você serve. Comece a olhar para aquele que tem o poder de transformar a maldição em bênção, que tem o poder de transformar a água em vinho, que tem o poder de nos dar a vitória diante de qualquer problema, porque Ele é Deus, e operando Deus ninguém impedirá. Uma vez eu li uma frase assim: nunca diga, Deus, eu estou com problema, mas diga, problema, eu tenho um Deus. É assim que nós devemos de encarar as situações da nossa vida. Às vezes nós olhamos para o problema e não conseguimos enxergar Deus ali. Não, comece a enxergar ao contrário. Você pode até ver o problema, mas comece a ver que por detrás daquele problema tem um Deus com a solução que eu preciso, com a solução que eu necessito. Amém? Aí, pessoal, nós vamos ver Deus operar, nós vamos ver Deus agir. Enquanto os homens de Israel estavam fugindo, o que o Davi falou para o Saul? Saul, não desfaleça o coração de ninguém, porque o teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. E o que aconteceu nessa batalha entre Davi e Golias? Quem é que venceu? Davi, porque o Deus do Davi era maior e mais forte que o Golias. Amém? Quando Josafá se deu a buscar a Deus, quando Josafá fez com que a congregação começasse a buscar a Deus, o que aconteceu? O Espírito de Deus foi até onde eles estavam, e ele disse, nessa peleja não tereis de pelejar, porque essa peleja é minha. Aí estava dizendo, quando nós olhamos para a palavra, Deus compra a nossa briga, pessoal. É Ele que compra a nossa briga. Imagina você numa luta, numa batalha tremenda, daqui a pouco você olha, Deus está ali para te dar a vitória, porque Ele nunca perdeu uma guerra, Ele nunca perdeu uma batalha.
Então hoje o erro de muitos de nós é esse: não tira os olhos do Senhor, não tira os olhos da palavra. Quando você olhar para o casamento, quando você olhar para a vida financeira, quando você olhar para a vida profissional, quando você olhar para um filho, para uma filha, para qualquer área da sua vida, não se esqueça de que aquele que te chamou para fazer de você uma pessoa vitoriosa, para fazer de você uma pessoa mais que vencedora. Amém? Para nós encerrarmos a mensagem, Isaías 45. Isaías 45, versículo 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os moradores da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém? Olha só, olhai para quem? Para mim. Na hora do problema, da dificuldade, da luta, da batalha, da tribulação, eu devo de olhar para quem? Para Deus, para Jesus. Olhar para onde? Para a palavra. Ele está dizendo: e sereis salvos. Meu irmão, a minha vitória vai chegar, o meu milagre vai acontecer. Amém? Quem vai tomar posse da bênção aqui? Quem entendeu a mensagem de hoje? Então vamos fazer uma oração? Vamos ficar de pé, por favor? Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar. É momento de oração. Vamos fazer uma oração agora, vamos invocar o poder de Deus. Ele está dizendo: olhai para mim. Vamos olhar para a palavra. Você olha para aquele problema da sua vida, para aquela situação, para aquela dificuldade, é o gigante que está se levantando contra você, é uma grande nação. Em outras palavras, o Josafá disse: olha, nós não temos força para enfrentá-los, nós não temos condições de vencê-los, mas os nossos olhos estão em quem? Em ti. Talvez o problema que você está enfrentando, você que está em casa está passando, talvez é um problema que humanamente falando não tem saída, não tem solução, não tem o que se fazer, humanamente falando, mas nós não andamos por vista, nós vivemos pela fé, e na fé a vitória vai chegar. Coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, é no nome do Senhor Jesus que nós entramos em oração, e estamos aqui, Senhor, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Estamos aqui olhando para a palavra, Deus, porque é a palavra que nos fortalece. É como Davi diz no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Não adianta, Pai, nós queremos encontrar solução, saída fora do Senhor. Não adianta nós querermos vencer sozinhos, nós não vamos conseguir. E quantas não são as pessoas, meu Deus, que hoje, diante de um problema, estão tirando os olhos do Senhor, Pai, como os homens de Israel, que quando olhavam para o gigante, meu Deus, ficavam impressionados com o tamanho que ele tinha, Senhor, com o físico que ele tinha, Pai, enquanto Davi não, Senhor. O Davi, ele sabia que o Senhor era maior, que o Senhor era mais forte, que o Senhor era varão de guerra, Pai, e por isso, meu Deus, ele não temeu, por isso ele enfrentou o gigante e o Senhor lhe deu a vitória. Meu Deus, talvez o problema que esta pessoa está enfrentando é grande, Pai, e ninguém pode fazer nada por ele, ninguém pode fazer nada por ela. Já pediu ajuda, meu Deus, para os médicos, para os advogados, para os juízes, meu Deus, para as pessoas conhecidas, mas até agora nada. Mas hoje é diferente, Pai. Essa pessoa está aqui, meu Deus, recorrendo ao Senhor. Essa pessoa está aqui clamando, meu Deus, por socorro. Então não deixa, meu Pai, nem essa pessoa que está na igreja, nem essa pessoa que está em casa sem uma direção, sem uma resposta. Deus, mas que milagres aconteçam, Senhor. Meu Deus, que o medo, que a dúvida, que a incredulidade
tempestade. Meu Deus, que nada disso, meu Pai, venha dominar essa pessoa. Pelo contrário, Senhor, que esta pessoa permaneça firme na tua palavra, que ela permaneça firme na tua direção. Oh, meu irmão, minha irmã, não faça como Pedro, não olhe para o vento, não olhe para a tempestade, continue olhando para Jesus, continue olhando para a palavra, porque senão você vai afundar, você vai naufragar. Enquanto você olhar para Jesus, você vai andar sobre as águas, você vai andar sobre os problemas, sobre as dificuldades, sobre toda a ação do inimigo. Então agora é a hora de você dar a volta por cima, agora é a hora de você falar com Deus, de você abrir o seu coração, de você dizer ao Senhor: Deus, eu sei que a minha luta é grande, mas a minha vitória vai ser maior, Senhor. Eu sei, meu Deus, que eu estou enfrentando esse problema, mas eu sei que o Senhor já tem uma solução. Por isso, Pai, manifesta o teu poder e ajuda, meu Deus, esse homem, ajuda essa mulher, ajuda esta pessoa que precisa de ti. É o pai de família, é a mãe de família, Senhor, meu Deus, é o filho, é a filha, é alguém, Senhor, que está orando por aquela pessoa que está doente, que está enferma, que virou a cabeça, meu Deus, que anda revoltada, que anda revoltado, que anda, meu Deus, com o coração fechado. É no nome de Jesus agora que eu ergo a minha voz e uno a minha fé com esta pessoa que está orando comigo, e no nome de Jesus eu ordeno a você, diabo, a você, espírito maldito, em o nome de Jesus agora, pega tudo que é seu e vai embora, pega tudo que é seu e bate em retirada. É você, demônio, que gera brigas, que gera contendas, desavenças, intrigas. É você que anda jogando irmão contra irmão, marido contra esposa, esposa contra marido, filho contra os pais, pais contra os filhos. Saia daí agora, espírito da discórdia, espírito da mentira, da fofoca, do mal olhado, do olho gordo, toda ação do mal agora, toda ação do inferno agora, obra feita, demônio do inferno que foi enviado para destruir a vida dessa pessoa, a vida desse homem, dessa mulher. Saia, tire as mãos agora do pai, tire as mãos agora da mãe. É você, maldito, que colocou essa doença do inferno. Sai do sangue agora, sai dos ossos, sai dos nervos agora, em nome de Jesus. Aonde você estiver agindo, do alto da cabeça à planta dos pés, vai embora, demônio do desemprego, demônio das dívidas, demônio maldito que está amarrando a vida dessa pessoa. Saia, saia, meu Deus, essa pessoa está presa no vício do alcoolismo, no vício das drogas, no vício maldito do cigarro, da jogatina. Saia daí agora, demônio da separação, da traição, do adultério, demônio maldito do vício da pornografia, da prostituição. Saia, saia, saia agora, em nome de Jesus. Sai, demônio, da mente dessa mulher, da mente desse homem, todo mal agora nós ordenamos. Aonde você estiver, em nome de Jesus, diga: saia, saia e saia, no nome de Jesus. Levante as suas mãos para os céus, creia agora na palavra de Deus, creia agora que o Senhor está estendendo as mãos para você. Tome posse da sua bênção, não deixe as lutas, os problemas e as dificuldades impedir o agir de Deus na sua vida. Não, olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não tire os seus olhos da palavra, esforça-te, tenha bom ânimo, a vitória ela vai chegar. Você vai ajudar a sua casa, a sua família a passar o Jordão. Porque a palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, pela fé, comece a ver a sua vitória,
Comece a ver um milagre. Meu irmão, minha irmã, Deus está operando nesse lugar. Deus, nós tomamos posse da nossa bênção. Nós te louvamos, nós te exaltamos de todo o nosso coração. E você que crê, diga com fé: Senhor meu Deus, eu tomo posse da minha bênção, porque eu creio na minha vitória, no nome de Jesus. Digam todos amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Amém? Quem toma posse da bênção aí? Quem crê na sua vitória? Olhe somente para quem? Para Jesus. Olhe somente para a palavra. A pessoa que olha para a palavra, ainda que ela sinta medo, mas o medo vai dominá-la? Ainda que venha a incredulidade vai dominá-la? A tristeza, a dúvida? Não, porque os olhos estão na onde? Na palavra. Amém? Toda pessoa que tira os olhos da palavra, em algum momento vai ser dominado por esse sentimento, ou pelo medo, ou pela dúvida, ou pela incredulidade, pela tristeza, vai começar a afundar. Mas a pessoa que permanecer com os olhos no Senhor, vai ver a vitória chegando. E quem crê que a sua vitória chegou aqui? Então vamos aplaudir mais uma vez o Senhor Jesus. Obrigado.